se você teve um pai ou uma mãe que, por exemplo, te criticava muito, sabe, críticos, ou que te comparava o tempo inteiro, ou com irmãos, ou com amigos. Ah, porque seu amigo vai bem na prova e você não. Ah, porque o seu irmão, ele já fez isso e você não. O que é isso aqui que eu vou te perguntar? Vamos lá. Estava eu no mercado com a minha esposa, estava esperando, nessa época a gente não tinha carro. Tava aguardando, é que eu lembro disso muito forte, que foi recente, né? Tava esperando um Uber chegar e eu falei, caramba, tava cansado. Eu falei, vou sentar aqui nessa muretinha, no murinho ali. Eu encostei. Aí, isso eu percebi que acontece muito acontecia mais. Um segurança tava vindo em direção a mim e eu, na hora eu já levantei, desculpa, não sabia que não podia sentar aqui, tal, e o cara tava vindo brigar, que não pode sentar aqui. E na hora o cara só falou assim, tem um banquinho ali, se você quiser sentar melhor, tal, não sei o quê. Então ele foi perguntar se precisava de ajuda quando sei da sacola, não lembro o que era, mas não tinha nada a ver com o que eu pensei. E eu já na hora, tô fazendo coisa errada, o cara já ia vir brigar. E eu, cara, adulto, a infância explica. Pagando todas as minhas contas, tá? Não pedindo dinheiro pra ninguém. A infância explica, Du. A infância explica. Eu tenho esse... Nossa. É sessão terapia, desculpa. Quem tava aqui esperando, agora é só sobre mim, brincadeira. Caramba, tem... Mas faz sentido. Olha, vamos lá, vamos olhar para esse comportamento. Você tem essa coisa de, opa, eu não quero errar, você tem isso? Não quero incomodar os outros. Não quero incomodar, tenho medo de fazer alguma coisa inadequada. Errar não tanto, eu tenho, tipo assim, medo de pedir de ser inadequado. Isso, de estar incomodando o cara. Eu não gosto de pedir um favor, mas eu acho de boa alguém me pedir um favor, eu não vou ligar. Mas eu acho que eu tô incomodando se eu pedir. O que acontece? O sentimento de inadequação, é importante a gente olhar com isso com uma lupa. Quando a gente é pequeno, aliás, não só quando a gente é pequeno, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem, assim, enorme para tirar a dúvida das pessoas. Boa. Você concorda que na Terra existem 8 bilhões de pessoas, certo? Sim. E cada pessoa, uma é diferente da outra. Não tem ninguém igual a ninguém, nem seu filho. Você tem 2 filhos gêmeos, eles têm diferenças, né? Ou então, vamos ser mais radical. A pessoa que nasceu na Itália fala italiano, não é? Sim, é um ser humano, igual você, mas ele fala outra língua, ele tem outra cultura. A que está no Japão fala japonês, e por aí vai. Um tem uma cor de cabelo, de olho, tipo de pele, tudo diferente, certo? Boa. Mas tem uma coisa, Du, que é igual para as 8 bilhões de pessoas na Terra. E isso é irrefutável. Todos nós nascemos com cérebro imaturo e totalmente dependentes de um adulto cuidador. Existe alguém que nasceu andando? Não. Você conhece alguém que nasceu falando? Não. Não existe. Então, primeiramente, por que eu gosto de trazer esse exemplo? Porque não tem essa, mas não tem. É uma lei universal. A gente nasce sem pensar, sem raciocinar, sem andar, sem falar e 100% dependente de alguém que vai trocar sua fralda, te alimentar, te pegar no colo, te dar amor, te proteger, para que você possa sobreviver, certo? Perfeito. E qual é? Existem as necessidades físicas. Todo mundo nasce e precisa ser alimentado. Você precisa comer, você precisa ficar limpo, você precisa dormir. Isso são necessidades físicas. Mas existe uma necessidade que muitas vezes ela não é tão óbvia, que é as necessidades emocionais. Essa que pega, hein? E essas necessidades muitas vezes não são atendidas. Mas é porque o pai e a mãe é ruim? Não. É porque muitas vezes eles estão replicando padrões aprendidos por outras gerações e não conseguem suprir o que nós, mamíferos, homo sapiens, precisamos. Falou que é mamífero. E o que nós precisamos? Segurança. O nosso cérebro precisa de segurança. Precisa de afeto. Precisa de pertencimento. Pertencimento é uma das maiores necessidades emocionais do ser humano. As 8 bilhões de pessoas na Terra querem ser aceitas. Onde que é o primeiro lugar que a gente quer ser aceito? É dentro da família. Sim. E depois, na escola, você não quer chegar lá na escola? Você não quer que seus amigos gostem de você? Sim. Você não quer ter um grupo de amigos? O que acontece se você chega lá na escola e seu amigo te rejeita? Você vai ficar triste? Ou, pior, e se você vive numa casa onde você sente que as pessoas te rejeitam? O seu pai e sua mãe. Não porque eles não te amam, mas porque talvez eles não saibam expressar aquilo que você necessita. Que nem aprenderam, né? Atenção, validar suas emoções, te dar afeto, te abraçar, te beijar, falar, puxa, que legal, filho, que você está aprendendo isso. Vem cá, você errou? Conta pra mim. Por que foi assim? Eu vou te ajudar a aprender, né? Vamos por aqui, vamos por ali. Normalmente isso não acontece. O que acontece normalmente? Errou? Tapa, errou, ameaça, errou, castigo. Por quê? Porque nós viemos de gerações que errar era proibido. Que sentir também era. Chorou? Não, engole o choro.
Tá triste por quê? Quem manda aqui sou eu. Vai pro seu quarto e fica quieto lá. Então, tudo isso vai contra a nossa biologia, porque as emoções são humanas. Todo mundo fica triste, feliz, né? Sente raiva. Como se estivesse indo contra a natureza. É reprimir a isso, emoção. exato. Então, eu tô falando tudo isso para chegar no seu sentimento de inadequação, tá? Cara, Então, se você teve um pai ou uma mãe que, por exemplo, te conta aí. criticava muito, sabe, críticos, ou que te comparava o tempo inteiro, ou com irmãos, ou com amigos. Ah, porque seu amigo vai bem na prova e você não. Ah, porque o seu irmão, ele já fez isso e você não. E que também foram recursos utilizados pelos nossos pais na tentativa de fazer a gente melhorar os nossos padrões. E eles não tinham noção do impacto negativo que isso pode causar, né? Porque a comparação, você começa a falar, caramba, eu nunca sou bom o suficiente. Os outros sempre são melhores do que eu. E você vai internalizando isso de uma forma muito forte. Por quê? No início da vida, o nosso cérebro está em pleno desenvolvimento. E é quando a gente está fazendo um grande número de sinapses neurais, que são as ligações entre os neurônios. Então, aquilo vai virando memórias implícitas, que a gente chama. Sim. O que é uma memória implícita? É algo que está implícito no seu corpo, no seu cérebro, mas você não lembra explicitamente. Mas tá ali. Tá lá. Se age assim, é só programação. É isso, o cérebro guarda tudo que ele julga ser importante para a nossa segurança. Entende? Então, se você vive com um pai ou mãe que te causa medo e te ameaça, o que o cérebro está entendendo? Opa, deixa eu guardar isso que acabou de acontecer para eu poder me proteger numa próxima. Tanto é que a criança que normalmente é tratada no autoritarismo e no medo, ela começa a se tornar agressiva com o tempo. Se eu vi um vídeo no seu Instagram que mostrava isso. O pai brigando com a criança que tava pintando a parede e tal. Você viu? Vi. Porque a criança ela já não tem o controle de impulso naturalmente. O controle de impulso é uma habilidade que a gente vai tendo desenvolvida ao longo da vida com o amadurecimento do cérebro. Mas se eu sou uma criança e tenho um pai e uma mãe que não me ajuda a lidar com as minhas emoções e que, ao contrário, em vez de me dar segurança, ele me dá medo, esse mecanismo instintivo de proteção, ele fica ativado e eu nunca vou usar minha razão. Eu vou ser sempre o quê? Impulsivo, agressivo, né? Dificuldade de lidar com a raiva. E onde entra o sentimento de inadequação? Quando a gente tem pai ou mãe que nos causam medo, ou que a gente sente que, puxa, eu não sou bom o suficiente. Parece que nada do que eu faço é suficiente para o papai e mamãe me amarem. Quando eu estou errado, eu sou castigado. Quando eu não faço o que papai e mamãe quer, eu escuto coisas ruins, ou eles me comparam com alguém, ou eles me criticam. Aquilo vai gerando um sentimento gigante de rejeição, de falta de pertencimento e principalmente de inadequação. Sim. E aí você cresce com muitas vezes com receio. Ai, será que eu falo o que eu tô pensando? Ou será que, né? Você se freia. Igual esse dia, você sentou ali e se pensou, você já estava esperando alguém vir te criticar Já tinha certeza. ou reclamar. Porque o teu cérebro associou ao longo da infância diversas vezes, né? Que você vai ter um castigo por algo que você fez.